Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que a nossa noite possa ser aquele instante pródigo de aprendizado, mas também de envolvimento espiritual, que a espiritualidade possa nos felicitar com a bênção medicamentosa, estimulante, mas também com esclarecimento que é fundamental na nossa trajetória. Que a ambiência fraterna possa favorecer esse intercâmbio bendito nessas bases de uma amizade verdadeira. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec. Aqueles que estiverem vindo a primeira vez, que possam se sentir acolhidos. Nós trabalhamos com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que completa agora em abril 160 anos da sua publicação. O nosso trabalho é em torno das questões e a ambiência é aberta para participações, para perguntas também. Se alguém se interessar em participar, levanta o dedinho que a gente leva o microfone para vocês, porque nós temos que registrar a voz, porque o pessoal que está em casa quer também escutar a pergunta e os comentários de vocês, ok? Bom, gente, nosso tema de hoje, encarnação, tarefa na obra da criação. Por que esse tema? Primeiro que nós estamos trabalhando na sequência a questão 132, iniciada na última semana. E nós trabalhamos apenas a primeira parte da resposta. Então hoje nós vamos nos manter na própria questão 132 e vamos dar esse enfoque. E esperamos que a gente possa atender a todos os objetivos. Vamos lá. Relendo a pergunta e a resposta. Essa questão está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Kardec formulou assim os espíritos. Vamos lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Antes de eu responder, eu queria abraçar o Marcelo. Marcelo, vocês já conhecem, nosso amigo. Marcelo é aqui de Belo Horizonte, porém ele mora no Acre há 25 anos e é um divulgador da doutrina espírita lá no norte do país e também é membro da nossa equipe de estudiosos, de trabalhadores da Rede Amigo Espírita. O Marcelo tem um programa aos sábados, 13h. Fica o convite para quem quiser acompanhar pela internet. Agora ele está de férias, mas em breve ele volta. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Qual o objetivo da vinda do Marcelo? Peraí. Qual o objetivo da encarnação? Só para brincar com vocês. O objetivo da encarnação não é do Marcelo, é dos espíritos. E é espíritos com letra E maiúscula. Ou seja, o homem que já atingiu a idade da razão. Não está tratando aqui da encarnação dos espíritos com E minúsculo. Numa condição vamos dizer assim, que antecede a nossa fase hominal, os princípios inteligentes, que também não são propriamente espíritos. Mas vamos lá. Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
Nisto é que consiste a expiação. Aqui nós discutimos na última semana. Estão lembrados? Foi até aqui só. Agora, o foco hoje. A encarnação tem ainda outra finalidade. Se num primeiro momento está se discutindo a questão ampla, que ela envolve expiação e missão, o objetivo é a perfeição. Nessa segunda parte, os espíritos respondem que existe uma outra finalidade. Há de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial deste mundo. O instrumento é o corpo. A fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Pegaram aí? Querem um comentário de Kardec? Vamos lá, ele é o mestre. Comentário dele sobre essa resposta. A ação dos seres corpóreos é necessária, a marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Ponto. Eu queria voltar para a semana passada. O que vocês acham? Queria congelar esse tema. Pode? Eu prometo que pelo menos uns 5 minutos a gente vai reservar só para o tema. Porque tem mais coisas aqui importantes para a gente trabalhar. Mas eu vou fazer vamos colocar um delimitador para ficar bem claro. O que os espíritos apresentam nesse primeiro movimento é a base que precisa de ser compreendida na nossa trajetória evolutiva. Ou seja, primeiro, Deus impõe. A imposição, ela é ordenada pela evolução. Nós não reencarnamos simplesmente porque a gente pediu para reencarnar. Isso é da lei. É impositivo. É impositivo. Nós precisamos da encarnação. Como na Terra, como encarnados, nós precisamos do oxigênio, da água, do alimento. Precisamos. Precisamos do calor, da energia, do sol. É fundamental. Obviamente que no mundo espiritual nós podemos ocupar didaticamente 3 posições diante de uma encarnação. A primeira, de espíritos simples, aqueles que são trazidos para reencarnar sem a noção exata do que vem a ser uma encarnação. Certo? No nosso estágio evolutivo, quanto humanidade terrena, vamos dizer que a grande maioria, ou a maioria esmagadora, somos espíritos que estamos num processo de aprendizado quanto à importância da reencarnação. O que, por consequência, define para nós que já estamos numa condição de participar do processo preparatório para uma encarnação. Certo? Porque existe no mundo espiritual institutos preparatórios, institutos que nos matriculam nessa escola chamada reencarnação. Então nós participamos. Nós somos orientados.
nós muitas vezes pedimos, famílias, amigos, profissão, pedimos uma série de coisas. À medida em que o espírito vai crescendo em conhecimento, mais ele participa de uma forma efetiva nesse processo. Agora, existe uma terceira ordem, que são dos espíritos superiores. Estes espíritos, geralmente, eles é que são os determinantes das próprias reencarnações deles. São eles é que escolhem. São eles é que definem até quando vêm. São eles é que estruturam o próprio corpo. Não é? Eles não estão sujeitos às influências magnéticas, às impulsões, o envolvimento do nosso código genético, enfim, é tudo estabelecido antes por eles. Obviamente que o espírito superior reencarna com missão, é o que o texto está dizendo, missão. E a missão deles são... A palavra missão, ela já apresenta um projeto macro, que envolve coletividades. Por isso é que somos cuidadosos em falar que nós temos uma missão. Mas para não perder o sentido da palavra missão, nós temos uma missão, com um M minúsculo. Os espíritos superiores é com M maiúsculo. Porque aonde eles estiverem, eles estarão em nome daqueles que são os verdadeiros organizadores, os legisladores do orbe. Fiz-me claro? Agora, então, essa maioria esmagadora de espíritos que estamos aprendendo com esse processo da reencarnação, nós estamos vivendo um processo muito importante para o nosso crescimento. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, eu separei alguns trechinhos aqui, só para ficar mais didático para a gente, do que remonta à reencarnação. O André Luiz diz o seguinte, prestem atenção. No tópico inteligência artesanal, ele fala que o plano físico é o berço da evolução. Plano físico, a Terra, a encarnação aqui, é o berço da evolução. Que o plano extrafísico aprimora. O que ele quer dizer com isso? Aqui é o berço. Qual que é o símbolo de um berço? Qual que é a ideia que eu posso falar, que eu posso traduzir aqui como a importância, o significado de um berço? Fala, Sony. Pedi para a mãe aqui, que ela frequentou muito berço. Como a mãe enfeita muito, cuida muito do berço, né? Eu acho que o principal é o acolhimento, o sentimento de estar acolhido. Para mim é isso. Agora eu vou perguntar para um pai. Marcelo, fala para mim aqui, para nós, qual que é a ideia do berço aqui, agora já dentro do contexto. Bem, a ideia de pai, o berço significa proteção, né? Significa cuidado, proteção, né? Envolver a criança para que ela não caia, para que ela esteja protegida, para que ela não seja atingida por... Enfim, é o sentido de proteção mesmo, de cuidado. O André Luiz, obrigado, Marcelo. O André Luiz continua o texto dizendo: o primeiro, o berço, insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. O primeiro é o plano físico. O segundo, o plano extrafísico. O plano espiritual. Olha que interessante. A definir o seguinte, que o berço da evolução, ele na realidade representa aquele impulso para o processo evolutivo. Porque na Terra, nós precisamos de operar aplicando todos os conhecimentos que nós vamos adquirindo no plano da elaboração mental. O que eu quero dizer com isso?
Nós estamos aqui numa reunião espiritista, cristã. Qual o objetivo dessa reunião? Primeiro, ser um berço para nós. O berço, vocês falaram, acolhimento, proteção. Os primeiros vagidos são dados ali naquele espaço. Aí de noite coloca aquela proteção, né? Por conta dos insetos, não tem isso? Mas a criança chora, vai lá a mamãe levar os recursos. Mas a criança ainda não tem condições de sair do berço. Ela não sabe andar, ela não sabe se defender. Ok? Agora, dentro desse contexto aqui, o plano extrafísico é que vai aprimorar. Ou seja, quando a criança sair do berço, ou quando nós desencarnarmos, que deixamos a lida terrena, nós vamos para o plano espiritual para aprimorar tudo que a gente edificou, vivenciou, sentiu, pensou, relacionou aqui na Terra. Deu aí? Se você, numa reunião espiritista, é acolhido, vamos voltar para a reunião. O objetivo dessa reunião é acolher. Depois de acolher, é orientar. Depois de orientar, é esclarecer. Esclarecido, encaminhar. E a reunião espírita também tem uma função de acompanhar. Eu coloquei aqui, lembrei até nos meus tempos de União Espírita Mineira. Essa é a função da atividade espírita. O que é que repete? Acolher, certo? Consolar, faltou o verbo, consolar, esclarecer, orientar, encaminhar e acompanhar. Toda a tarefa espírita tem essas etapas, essa dinâmica da tarefa, de trabalho. Certo? Ok. Nós aqui estamos recebendo o acolhimento para tocar o nosso coração, porque nós estamos pedindo. Nós estamos necessitados. Certo? Aí, como nós chegamos agora, nós não conhecemos, não sabemos como é que funciona as coisas na vida, a Casa Espírita vai ter a função de nos esclarecer. O que você veio? De onde você veio? O que você está fazendo? Para onde você vai? Aí ela esclarece. Ela esclarece consolando, porque ela vai te apresentar Jesus como o mestre que acompanha você na sua evolução. Isso é consolo. Isso é passar para nós segurança, porque nós estamos sendo apoiados. Eu estou sintetizando aqui para não perder essa ideia, porque ela é fundamental para quem é, inclusive, dirigente de casa espírita. E dentro do processo de esclarecimento do consolo, você tem que dar diretriz, porque o indivíduo não sabe. Ele está tateando na ignorância dele. Então você olha aqui, leia um livro, venha à reunião. Olha, nós temos alguns recursos terapêuticos aqui, pode ser valioso, se você quiser, não é obrigatório, dentro de uma dinâmica respeitosa. Aí você está começando a encaminhar o indivíduo. Mas aí ele vai tomar, por exemplo, ele quer receber o passe. Não é obrigatório, porque você veio ao centro espírita, você não tem que tomar passe. Você recebe o passe se você estiver necessitado. Agora, como que você vai estar necessitado só porque você chegou aqui com a dorzinha de cabeça? Ou porque nós estamos com um problema espiritual, a gente está com uma doença mais grave? Porque se for por causa de qualquer probleminha na vida, todo mundo só vai ficar a sala de passe cheia e a sala de estudo vazia. Eu estou misturando alho com bugalho. É como se eu estivesse indo à missa e se eu não comungar, não valeu. Aí tem os Papa hóstia, aí aqui no centro espírita passa a ter Papa passe. Não, porque eu tenho que ir lá, tem que espantar o obsessor, quem sabe meu marido toma jeito se eu tomar passe, os meninos viram santo, a crise financeira, 12 milhões de desempregados no Brasil, vai todo mundo para o centro, para ver se entra um dinheirinho no caixa, não é caixa 2 não, mas pode entrar dinheirinho no caixa. Quer dizer, nós vamos ficar na periferia. O passe é um recurso espiritual oferecido para quem precisa. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês é uma metodologia esclarecedora. Porque talvez alguém aqui possa não ter ouvido. Porque a casa cometeu uma falha de não ter explicado.
Então, possivelmente, a gente vai ter que explicar isso toda a reunião. E não tem problema repetir. Porque sempre teremos pessoas novas. Entenderam o que a gente está dizendo? Um pouco do esclarecimento, do encaminhamento. Olha, Casalberto, mas eu estou com dificuldade. Vem cá, que eu vou junto com você para dentro da sala de passe. Eu te ajudo. Mas daqui a pouco você ficou supimpa, joia. Beleza. Agora você vai ficar frequentando o centro espírita só para assistir reunião? Espera aí, leia um livro. Olha, vale a pena estudar. Aí você começa o quê? Além de encaminhar, você começa junto com o indivíduo a acompanhá-lo para que ele amanhã deixe de ser assistido e passe a ser assistente. Ele deixa daquela condição, em tese, de receber para oferecer. Porque receber a gente sempre vai receber. Mas o grande lance é você começar a oferecer. Porque quanto mais tu oferecer, menos você irá precisar. Deu aí? Então, a reencarnação, qual é a função básica dela? Dentro desses princípios que o Espiritismo esclarece para nós, é de nos convidar para um procedimento evolutivo que tenha um objetivo de nos libertar daquelas mazelas que nós chegamos com ela mediante ao passado que representa as nossas experiências pregressas. Deu aí? Mas espera aí, e o mundo espiritual? A gente não evolui? Não, a gente evolui sim. E eu fiz questão até de trazer o próprio André Luiz, quando o André Luiz diz assim, que na Terra a gente evolui porque nós vamos fixar o aprendizado. Você recebeu uma orientação, faça o bem. Pratique o bem. A casa espírita vai te orientar nesse sentido o tempo todo. Siga Jesus. Porque quanto mais você seguir Jesus, mais você se aproximará dele. Mas não é se aproximar no sentido ele espírito e você vai sentar do lado dele. Não é nesse sentido. Por quê? Espiritualmente nós estamos sob a jurisdição dele. Nós estamos dentro da irradiação mental, espiritual do Cristo. Não foi ele quem disse que quando duas pessoas estiverem falando ali, ele estaria? Ele está dizendo para nós o seguinte, que duas pessoas ou mais simboliza a busca do intercâmbio com ele. São duas pessoas. Ah, mas ele não está falando porque para você se unir com a Soni, para vocês orarem para ele, também. Porque se eu unir com a Soni para fazer uma prece, serão dois que na realidade estaremos juntos, um estimulando o outro, a promover o mecanismo do intercâmbio com ele. Então sou eu com o Cristo. Porque ele o tempo todo te favorece. Mas você está vendo Jesus do seu lado? Tem alguém aqui vendo Jesus? Ah, não, mas aí a senhora foi longe. Como é que é o nome da senhora? Dona Joanice foi longe. Ela falou que a gente vê Jesus no outro. Por isso é que o Papa Francisco, há pouco tempo, disse que a gente precisa de aprender a colocar os óculos da caridade, né, para enxergar as lágrimas dos outros. Não é isso? Mas aí a senhora foi demais nas esferas superiores. Vou trazer a senhora de volta. Vocês estão vendo Jesus? Tem alguém encontrando com ele aí? Pode contar, não tem problema. É óbvio que se a gente... É óbvio não, porque tem o cético, tem o materialista e tem o crítico, né, que podem estar nos acompanhando nesse momento. Mas dentro de uma dinâmica de despertamento espiritual, o sensitivo percebe a presença do Cristo quando ele o procura. De alguma forma ele percebe. Uma amiga me disse hoje, Carlos Alberto, eu converso com as plantas que estão na minha casa. São elas que me consolam. Aí eu disse assim, põe meu nome nas suas preces com as suas plantas. Mas tem validade? Eu disse, lógico. O Chico não tinha os animais? O Chico tinha uma gataiada que vocês não acreditam. Um gato, cachorro. Ele conversava com os animais. Aí tem gente que já trata ele como Francisco de Assis, porque ele estava doutrinando os animais. Calma.
Ah, o Chico conversava com as rosas. A gente antigamente falava que quem tem mão boa para mexer com planta, tem alguém aqui que tem mão boa? Mão santa? Hein? Para conversar para plantar, para cuidar. Na realidade, é uma relação vibracional, energética. Então o indivíduo está assim, a plantinha fica bonitinha. A planta não está assim, toda vaidosa, porque tem alguém dizendo para ela ficar bonitinha. Isso aí é uma intercomunicação que se dá ao nível energético, estimulante, inspirador. Certo? Esta é a relação do Cristo conosco. E eu não estou entrando aqui nas raias do misticismo. Eu estou falando aqui tecnicamente baseado no que os Espíritos nos informam. Quando você se movimenta em busca do Cristo, você está como que procurando se envolver na árvore que ele representa. É a chamada enxertia. Enxertia psíquica. O que significa isso? Você procura o Cristo, ele está ali te esperando. Ao se conectar com ele, a seiva desta árvore, porque ele se autoproclamou uma videira, passa a te irrigar. Por quê que ela passa a te irrigar? Porque você procura essa irrigação. É como se vocês pegassem um tubinho e conectasse, não é? Lá no tronco da árvore, lá está com seiva em abundância. Vai sobrar seiva para você. E isso se dá ao nível psíquico, energético, espiritual. Porque a seiva que o Cristo propõe, essa seiva, ela se chama amor. Como se o sangue levasse o oxigênio para o nosso corpo, não é? O alimento, o amor, na realidade, é ele que favorece a nutrição de cada um de nós. Agora, o amor do Cristo por si só já nos alimenta. O amor do Cristo já leva a mamadeira lá no berço e nos concede, porque a gente está adormecido. O amor do Cristo nos constrange, como dizia Paulo, quando você descobre que mamãe está levando a mamadeira. Aí você fala assim, poxa, mas ele me ama mesmo. Aí constrange. Por isso que o Paulo fala, o amor do Cristo me constrange. Porque é um amor magnânimo, que oferece e não cobra. Agora, quando o Paulo fala, me constrange, é porque o Paulo já percebeu, para o Paulo já está claro que ele precisa produzir essa seiva também. Ou até quando nós vamos ficar esperando o Cristo nos alimentar? O Cristo nos conceder? O Cristo nos sustentar? Embora ele vai fazer sempre, o grande lance é você começar a caminhar na direção dele, no sentido de fazer o que ele faz. Está ficando claro? Não é segui-lo. Jesus está ali. Eu vou ler o livro porque eu vou encontrar Jesus. Não é nesse sentido. Esse é um sentido religioso tradicional. O sentido aqui é de que nós passemos a fazer o que ele faz, porque fazendo o que ele faz, nós vamos nos descobrir como espíritos imortais, filhos de Deus, com a capacidade de mudar tudo que a gente quiser. E quando eu falo tudo que a gente quiser, é no sentido íntimo, tá bom? Porque lá fora você não muda. Lá fora as mudanças acontecem sob a jurisdição de Deus. Então querer mudar o outro é vaidade. Tola vaidade, como está escrito no livro Eclesiastes. Tola vaidade. Na realidade, a gente quer mudar o outro porque nós estamos incomodados com o outro. Sabia disso? A pessoa está te causando um problema, assim, meu Deus, tem que dar um jeito nela. Por que dar um jeito nela? Nós temos essa autoridade para mudar o outro? Eu
nas nossas andanças aqui, nas atividades espíritas, eu falo com os meus pares aqui sempre isso. Vou repetir para você. Aqui na casa espírita é uma casa de Jesus. Essa casa a gente fala que é a casa de Kardec, porque Kardec é o representante de Jesus, certo? Com autoridade. Ninguém aqui é dono de nada. Nós somos aqui apenas passageiros. Nós estamos aqui, amanhã não estaremos. Estarão outros, certo? Só que nós temos uma dinâmica empresarial, entre aspas, organizacional. Tem luz, tem CEMIG, tem Copasa, tem internet, né? Tem o paninho, tem o sabão. Então nós precisamos de recursos. Então como é que nós movimentamos esses recursos? Nós temos que produzir. Nós não vamos ficar sentados ali na porta pedindo, pelo amor de Deus, uma esmola. Nós temos que fazer acontecer para que a gente possa manter isso aqui. Ponto. E mantendo isso aqui, nós precisamos de pessoas para operacionalizar esses recursos. Então existe organização, existe uma instituição, existe um CNPJ, existe um reconhecimento público. Tem que falar devagar aqui, porque tem gente aqui que pode nos autorizar. Então, se escorregar, vocês nos consertam. Então, é o seguinte, aqui ninguém manda. Nós temos uma regra, que é a regra do Evangelho. O Ângelo é da diretoria comigo. Eu falo isso sempre com ele. Quando nós estivermos conversando sobre assuntos do Centro Espírita, a performance é diferente da performance que você tem lá na sua empresa. Na sua empresa, se você não fizer um negócio acontecer rápido, o seu patrão te engole, não engole? Ele vai dar oportunidade para outro trabalhar, porque você tem que dar resultado. No Centro Espírita não tem que ter resultado. Não. O resultado é de acordo com a providência divina. Nós temos que fazer de tudo para que aconteça. Mas se o indivíduo não me dá a resposta, eu vou lá na casa dele cobrar que ele não está me dando resposta? Ele está fazendo voluntariamente, ele não é remunerado. Então, no Centro Espírita, como que nós operacionalizamos? Contando com a boa vontade, com o interesse. Nós estudamos a doutrina espírita, porque a doutrina espírita estudada vai nos ajudar nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, para administrar o Centro Espírita. Casalberto, por que você está falando isso tudo? Porque é muito simples. Porque aqui, na dinâmica do Centro Espírita, a gente consegue ter, na prática, um pouco do que é a encarnação, sobre uma visão espiritual. Sobre uma visão espiritual. Porque se nós, por exemplo, empreendemos as nossas ações de acordo, por exemplo, com a rotina, com a dinâmica dos homens, nós, com certeza, estaremos adiando um pouco a nossa ascensão espiritual. A moeda aqui é outra. Aí você falou tudo. Você falou tudo. A moeda aqui na Terra é a moeda que é de César. A moeda da terra não é de Deus, é de César. Ué, mas e César não é de Deus? Esquece. Isso é simbólico. Jesus diz assim, quando perguntado se ele deveria pagar o tributo. Ele não tinha uma moeda, ele pede. Alguém tem moeda? Aqui tem. Temos aqui. Aí deram ele uma moeda. Ele pegou a moeda, primeiro para dizer que ele não tinha moeda. Porque ele não tinha uma pedra para recostar a cabeça dele. Quer dizer, ele estava assim, numa outra dimensão. Ele estava numa outra projeção espiritual. Aí ele pega a moeda e diz assim, nas traduções que a gente conhece, todo mundo repete, dai a César o que é de César. Se você for lá na raiz da língua hebraica, não é? E depois traduzida para o grego, não é dar a César. É devolver a César o que é de César. Devolva. Porque se você vai dar o que é seu. Certo? E espiritualmente nós não temos moeda. Nós recebemos a moeda e temos que dar administração para essa moeda. Então, no caso de César, devolva para César. Porque a administração de César é uma. A administração espiritual é outra. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui na reencarnação para aprender com César uma administração aqui da Terra,
Mas gradativamente a gente devolve para César o que é de César e a gente passa a administrar mais o que é de Deus, o que é divino, o que te alimenta, o que favorece a sua felicidade, o que te traz esperança. Pegaram lá? Então, o André Luiz está dizendo que na Terra a reencarnação simboliza para nós, portanto, um berço, que vai nos dar os recursos e que o mundo extrafísico aprimora, a definir o seguinte, que quando nós estamos reencarnados, muito papel, né? Quando nós estamos reencarnados, nós vamos trazer para a Terra o que nós recebemos no céu. Agora vai ajudar mais. O que você recebeu no céu? Eu não estou falando do céu, um lugar à parte. Eu estou falando do céu como a sua morada íntima, certo? Essa reunião aqui, ela funciona como um céu. Porque do céu é que vem a chuva, certo? Do céu que as estrelas nos oferecem as energias, a luz, não é? A parte espiritual vem do céu, não vem da terra. Não vem da terra. Essa reunião que ela simboliza um céu. Porque aqui está sendo revelado alguns assuntos que na terra a gente não presta atenção. É preciso que você vá na fonte, beba água limpa, para que depois você vá para a lida, para a vida, para os teus desafios, para você verificar que existem outros alimentos e que você possa definir qual alimento que realmente tem a ver com você. Você só vai definir que quer a água limpa conhecendo, experienciando das outras águas. Água barrenta, água cheia de impurezas, entenderam? Antes de conhecer a água limpa, aquela aguinha que você bebia lá era maravilhosa. Mas a partir do momento que você começa a beber uma outra aguinha, ou uma água, uma água pura, você fala assim, meu Deus, que tipo de água que eu bebia. Aí você fala assim, eu só quero ficar aqui na fonte, é o céu. Aí o que a espiritualidade fala? Não, peraí. Para você continuar bebendo essa água, você tem que levar essa água para quem bebe água suja. Estão acompanhando o que a gente está querendo dizer? Tarefa na obra da criação. Tarefa na obra da criação. A definir o seguinte, você vai ter que pegar o pote de água, dessa água limpa que você está bebendo, e você vai ter que semear, levar essa água para... Porque tem muita gente com sede. Agora é interessante porque quando você sair da fonte, você vai levar a água num pote aberto, sujeito às impurezas do caminho, alteração da temperatura da água, não é? Poluição, não é? Tem aqueles que preocupam, outros que não preocupam, não vou entrar no mérito. Mas você vai ter o trabalho de levar água. E vocês já carregaram água? Já subiram com uma lata de água na cabeça? Igual aquela música, Lá vai Maria, sobe o morro. Você viu o tanto de água que costuma cair pelo caminho? Aí você fala assim, mas caiu aquela água. Costuma chegar lá com o pote já vazio. Dependendo de como é que você transportou essa água. Mas o interessante é que você foi levar essa água. Quanto mais você carrega essa água, mais você vai valorizar essa fonte. E você não desconecta da fonte. Não tem jeito de esquecer. Você sabe onde buscar. Você falou tudo. Você sabe onde buscar. Agora é tão gostoso quando você chega e dá água para alguém que está com sede. E esse alguém fica feliz. Aí você vê os olhos, o agradecimento, o sentimento. Não, peraí que eu vou buscar mais. Aí costuma sair lá na fonte, quando você volta, aquele que... Não, ele não está ali mais. Aí você vai ter que dar água para outra pessoa. O aprendizado que você estará experienciando nesse processo é valiosíssimo dentro do processo do seu crescimento espiritual. Daqui a pouco você é a própria fonte. Deu lá? Daqui a pouco você vai desenvolver aspectos que quando alguém te vê, ele já se sente alimentado pelo que você oferece. Deu lá?
Marcelo, uma palhinha aqui para nós. Eu vou beber água. Olha, Beto, eu estou aqui metabolizando tanta informação de qualidade, né? Vai falando. E realmente essa missão, essa tarefa na obra da criação, ela reflete muito aquilo que realmente nos traz felicidade, né? Porque na medida em que a gente vai cumprindo essa missão, isso tem um retorno. Esse retorno se chama felicidade, se chama paz, leveza, né? Então é muito importante a gente entender que essa tarefa, vindo de Deus, vindo na sequência natural da evolução, ela produz felicidade, ela produz paz, produz harmonia. E é muito interessante, por exemplo, quando Emmanuel fala sobre os médiuns, que os médiuns, no levar essa água, no fazer essa tarefa, eles vão recuperando a felicidade que um dia tiveram e que perderam. Então, é muito interessante também a gente ter essa noção da possibilidade da perda da felicidade, da perda da harmonia, que é quando o ser justamente interrompe esse processo de distribuição. Quando ele se torna egocêntrico, quando ele se torna egoísta, quando ele tem os olhos só para si, então perde-se a felicidade. E na medida que a gente se abre no cumprimento dessa missão, levando ao outro, ajudando o outro, a gente recupera a felicidade. Então, essa questão da perda e da recuperação da felicidade também é algo que nos consola, porque muitos de nós estamos vivendo esse momento, né? Perdemos a felicidade, estamos em busca de recuperá-la. E uma aula como essa de hoje, um estudo como esse, vai nos mostrando o caminho da recuperação, que é o servir, que é o entender o desígnio de Deus e abraçar a oportunidade sem perda de tempo. Precisamos recuperar isso. Muito bem, Marcelo. Eu vou repetir o texto do André. Está no livro Evolução em Dois Mundos. Eu coloquei uma equação ali. Reencarnação e experiência é igual a evolução. Daqui a pouco eu explico. A dizer o seguinte: o plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. Vive a experiência, a somatória das experiências é que vai trazer para nós o resultado chamado evolução. Somatório de experiências. Certo? Experiência da reencarnação, da desencarnação. A gente recebe a informação no céu, seja o céu estando aqui ou o céu quando a gente desencarna, no seu sentido simbólico. Quando a gente vai para o mundo espiritual, nós recebemos muitas informações. É como se a gente passasse por um processo de uma avaliação do que foi a encarnação. E no nosso atual estágio, onde o ego, o egoísmo prepondera, o eu inferior, afirmam os espíritos que eu estou usando o termo do André Luiz, uma maioria esmagadora chega no mundo espiritual em situações difíceis. Então é como se a gente pegasse aqui 7 bilhões de pessoas encarnadas, a maioria delas vão chegar no mundo espiritual em situação de desconforto, com sentimento de culpa, remorso. Porque chegamos aqui, prioriza-se a carne, prioriza-se a matéria. A gente marca um evento aqui na FEAC, né, Sony? Se falar que vai ter materialização de espírito, nossa senhora, caravana do interior. Mas se falar que vai ter uma palestra, meia dúzia de gato pingado. Estou brincando, viu, gente? Eu sei que vocês veem. Mas eu estou só fazendo um paralelo.
A gente tem uma equipe de visita aqui que fala assim, gente, vamos fazer visita lá nos hospitais? A gente divulga aqui para 100. Parece 10%. Aí os 10% daqui a 3 meses só fica 10% dos 10%. Aí daqui a pouco dos 10% só vai ficar... Daqui a pouco não tem ninguém, a tarefa acabou. Pegaram? Por isso é que a gente fala que seguir Jesus não é simples. Falar que ama Jesus, quase a humanidade inteira fala no Natal que ama Jesus. Quase a humanidade inteira afirma que no próximo ano vai viver o Natal todos os dias, dos 365, ou melhor, dos 364, né? Porque o Natal já é Natal. Então é Natal. Essa é a Simone. Vou brincar com vocês, eu prefiro o Leno. Pegaram lá o que a gente está dizendo? Então, a reencarnação, ela define assim, vá. Mas quando a gente reencarna, Jesus diz assim, vou adequar com o Evangelho. Isso está no Evangelho de Lucas. Ide, porfiai pela porta estreita, porque largas são as portas do mundo, que vos levarão à perdição. Jesus toma conta. É só entrar na internet que é perdição pura, porque é tanta porta que abre, né? Tanto browse, link, portal. Mas o que efetivamente ajuda são poucos. E aliás, a gente se perde com tantas portas. Fica na internet. Entra na internet para pegar uma informação e se você não for atrás da informação, daqui a pouco você fica o dia inteiro lá, a informação você esqueceu, mas você se inebriou com uma série de conteúdos superficiais que não engrandecem absolutamente nada. São portas do mundo. Então, reencarna, ide. Agora a porta estreita. Vai pela porta estreita. Qual que é a porta estreita? É a porta que vai definir para nós experiências. Experiências positivas. Porque quando nós optamos pela experiência, ou melhor, a gente faz a escolha para entrar num determinado compartimento, que a gente já sabe que ele não vai nos oferecer experiências positivas, nós estaremos como que enchendo o nosso balainho. Lembra do balainho? Minha mãe tinha um balainho, cadê ela? Tinha um balainho. O balainho dela era bonitinho. Tem balainho mais? Não existe balainho? Então tá bom. Vai no balaio. Vai no balaio de gato. Não tem uma história assim? Coloca um gato dentro do balaio. Hein? O que dá? Tampa o balaio. Pegaram? Aí, dá um símbolo legal. Coloca um gato no ambiente fechado, escuro, deixa ele 3 dias ali. Quando você abrir a porta, pode ser que ele te trucide. Hein? Não é isso, seu Murta? Só que conhece dos animais? Você tirou dele a condição dele de experienciar a vida. Panela de pressão. Aí, a ideia é assim, o religioso fala, então tá bom, então tem que reencarnar e virar santo. Quem disse? Aliás, eu tenho batido na tecla que os nossos conceitos de santo precisam de ser revistos. Precisam de ser revistos, porque vivemos num outro tempo. O Francisco de Assis era uma seta. Ele abriu mão de tudo. Não é? Ele foi amante da pobreza. Para você chegar e operacionalizar com Francisco de Assis, você não tem que se tornar miserável. Não é isso. São textos e contextos. São histórias dentro de histórias, de épocas. Então nós precisamos de entender esse mecanismo de evolução no que remonta a escolhas que venham a ser produtivas para o nosso ser. Porque aquelas experiências que nos trouxerem a negatividade, a queda, a culpa, e culpa só vai brotar se você sabe que não deve e faz. Ficou claro? Porque quem não sabe e faz, costuma ele até se sentir culpado depois que alguém disse, mas não era assim. Ah, não era não. Meu Deus, por que eu fiz? Aí tem os exagerados também do caminho, né? Mas se você não sabe e fez,
Poxa, é lei. É a obra da lei que o Paulo estuda conosco na sua carta aos Romanos. Aí o Paulo fala, então busque a obra da fé. Qual que é a obra da fé? A fé no sentido do nosso envolvimento com a parte espiritual do nosso ser. Ou seja, você está na terra, você é um espírito que está estagiando na terra. Diferentemente da grande maioria que se julga alguém, um ser humano, que um dia vai se tornar espírito. Então, daqui a um tempo, eu vou me preocupar com o assunto do espírito. Então, aqui agora eu vou viver conforme a terra. Porque a terra há de comer, né? Então, vamos nos embrenhar nos prazeres. O que importa é o ouro, é o aplauso, é a posição, é o reconhecimento. É isso que vale. Aí o seu irmão está pedindo um prato de comida, mas você não pode. Você não pode. Mas daqui a pouco você está viajando para Disney. Mas você não pode dar um remédio. Ele tem que trabalhar, ele tem que se virar, conheço. Como assim? O Evangelho diz assim, dê a quem te pede. Dê a quem te pede. O Evangelho até não diz, dê o que te pede. Mas dá a quem te pede é obrigação. Bateu na sua porta, amigo, chegou para você. Se você não atender, pode ter certeza que se o indivíduo tiver merecimento, alguém vai o atender. E você perdeu a oportunidade. E quem perde a oportunidade de auxiliar, um dia terá a mesma necessidade. Pegaram lá? A mesma necessidade que nós nos furtamos de atender, ela vai bater na nossa porta para que nós possamos voltar no nosso passado e verificar que um dia alguém tinha sede e eu não tive tempo de dar um copo de água. Você está sendo punido? Não. Deus está te castigando? Papo de religioso. Porque Deus não castiga ninguém. Como Deus não dá a graça, Deus não privilegia quem quer que seja. Deus é o criador do universo. A dinâmica evolutiva, a sustentação, os planos do amor dele, da justiça, é incompreensível para nós. Mas o que responde são as leis. As leis são divinas. Conspurcou a lei devolve. Prejudica alguém, você será prejudicado. Não pelo mesmo, embora alguns se sintam no direito de cobrar. Aliás, as obsessões que campeiam no mundo, elas se pautam em cima de cobranças. Por que o indivíduo cai obsedado? Por uma entidade espiritual ou por um grupo? Porque tem obsessões que não é de um espírito, não é de dois, é de uma turba. Existem obsessões que envolvem não só indivíduos. Existem obsessões que envolvem famílias, sabiam? Coletividade. Fica todo mundo doente. Todo mundo debaixo de influência. E os espíritos que vão promover esse tipo de obsessão são espíritos que estão se sentindo no direito de cobrar alguma coisa. Porque ninguém vai fazer o mal simplesmente pelo mal. Existe todo um contexto. Então a evolução, ela se estabelece pelo diapasão das experiências que vão sendo somadas. Aí o André Luiz, inclusive, diz o seguinte, que a desencarnação subtrai-lhes lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito e divide os remanescentes, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. A desencarnação. A desencarnação é uma forma de subtrair do espírito todas as parcelas inúteis. Deixa eu ser prático. Você desencarna. Não agora não, tá? Fechado? Você tem muito tempo ainda. Eu vou primeiro que você. Mas vamos ficar mais um tiquinho aqui, né? Tem mais estudo na FIAC. Beleza. Fechado. Eu e ela. Aí você chega no mundo espiritual.
Aí você vai lidar com um espelho. Um espelho que diz assim: eis aqui a sua vida. Eis o livro aberto. Eis o livro aberto. Existem algumas doenças que nós mesmos alimentamos, da chamada autofascinação. Tem pessoas que se auto-obsediam. Existem pessoas que constroem máscaras e se escondem atrás dessas máscaras uma vida inteira. Mentem, arquitetam planos mirabolantes para sempre se manter no poder. E quando eu falo poder, é todo tipo de poder. O poder de convencer, não é? O poder de ser admirado, não é? O poder de mandar mesmo. O poder de não ter problema. Eu não quero ter problema, então eu vou usar todas as artimanhas para não ter problema. Lembra que eu falei há pouco tempo? Muitas vezes nós, em nome da caridade, a gente está fazendo bem, mas na realidade para manter um estado. Um estado de superioridade. Aí o indivíduo vende uma imagem que é santa. Missionário. Nosso meio está cheio, viu, Marcelo? Missionários. Outro dia eu vi um companheiro aí, expositor espírita, que foi apresentado como uma referência de espiritismo na frente dele. E ele só faltou soltar foguete. Tem um sorriso maroto. E eu fiquei assim: Jesus amado. Tudo que Kardec não aceitaria. Referência de espiritismo? Como assim? Referência do espiritismo é Allan Kardec e Jesus. Os espíritos superiores. Mas muitas vezes o indivíduo se inflama porque ele está debaixo de uma projeção vaidosa que pelo menos está tirando ele de uma complicação. Aí ele está saindo por aí falando de evangelho. Mas está fazendo debaixo de uma sagacidade, de um jogo de sedução, que amanhã chega no mundo espiritual, como no livro Os Mensageiros, nós temos diversos casos, que o indivíduo fez o bem a vida inteira. Mas na realidade o bem que ele fez foi para ele mesmo. Muitas vezes admirado, aplaudido, missionário. Que pessoa maravilhosa. Mas chega do lado de lá se sentindo falido. Porque, por exemplo, ele fez o bem para a multidão e não fez bem para o filho. Você pode fazer caridade, mas a primeira caridade que você tem a obrigação de fazer, obrigação. Hoje eu não estou bravo, não estou? Tem uns dias aqui que a gente vai para um brau, né? Mas eu estou sendo orientado a ser mais manteiguinha. Primeira obrigação que você tem é com a sua família, não é com o centro espírita. Agora, é óbvio que o centro espírita vai me dar a condição de fazer a caridade com a minha família. Porque se deixar a família, nem deixa o indivíduo vir para o centro espírita. Pegaram lá? Isso é importante a gente pensar. Mas não é caridade no sentido da obrigação de fazer pela lei. É uma questão básica. Um grande amigo nosso disse assim: vou ter que reduzir as minhas atividades, porque agora chegou a hora de eu cuidar de minha mãe. Aí eu falei assim: que bênção, amigo. Agora é a hora do testemunho. Porque por que a gente vai falar para os outros fazer a caridade com a mãe e a gente não vai fazer com a nossa? É incoerência. Porque se eu não fizer a caridade com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, quantas esposas que estão segurando aí o casamento porque o marido foi para o buraco? E o ir para o buraco pode ir de N formas. O indivíduo pode ter ficado doente, ele pode ter ficado obsedado, ele pode ter assumido um monte de problema, ele pode ter se desviado, ele pode ter adulterado. E depois do desvio vem a queda. Porque a reencarnação ela tem dois pilares: a evolução e a reparação. André Luiz trabalha esse tema no livro Evolução em Dois Mundos. Reparação e evolução. Evolução é quando você está aprendendo e se libertando. A reparação é quando nós estamos debaixo de ajustes que foram implementados pelas nossas escolhas. Isso é reparar.
Para chegar no estágio de reparação, eu vou voltar dizendo, o indivíduo escolheu, se embrenhou nas concupiscências, no jogo da sedução. Qual que é o preço? Ele vai estagiar na fantasia, na ilusão. E a ilusão é muito forte. A ilusão é uma força que dimana de nós mesmos, porque a sedução ela parte da gente. A gente acha que a serpente, que o diabo, está lá fora. Não. Essa energia está dentro da gente. Porque o indivíduo só vai comer chocolate se ele tem verdadeiramente desejo de comer chocolate. A propaganda do chocolate é apenas para cumprir o papel dela. A propaganda do chocolate não é para fazer o indivíduo comer o chocolate, se ele não quiser. Entenderam o que eu estou dizendo? O chocolate existe. O chocolate é uma indústria que dá emprego para milhões de pessoas no mundo inteiro. Então o chocolate é uma coisa divina, e não é? Qual que você gosta? Não conte. Eu fui na Alemanha. Jesus amado, graças a Deus não vou voltar lá tão cedo. Cada chocolate, meu Deus. Marisa, manda um aviso para ela não trazer para nós. Porque vai complicar a encarnação inteira os chocolates da Alemanha. Porque o indivíduo não sabe comer chocolate. Pegaram lá, o que eu estou dizendo? Agora, tem pessoas que ter chocolate, não ter chocolate, não tem problema nenhum. Mas, se falar para ele da área sexual, é pior. Lambuza muito mais do que chocolate. Existem alguns que campeiam no mundo apresentando-se como santos. Mas, na realidade, existe um verdadeiro barril, quase na explosão íntimo, na intimidade do indivíduo. Existem outros que o problema é o dinheiro. E não é à toa que ele trabalha no banco. Ele trabalha no banco, administrando o dinheiro dos outros. Vocês conhecem uma história do Chico? O indivíduo chegou para o Chico, frequentava as reuniões com o Chico, lá em Uberaba. Faça a caridade, o bem, etc. E ele empolgado com a doutrina espírita, com as reuniões com o Chico, etc. Aí teve um indivíduo que bateu lá no banco, ele era gerente do banco lá, pediu um empréstimo. Aí ele levantou, tão gostoso o mosquitinho. Aí ele foi avaliar a ficha. Vira flor. Ele foi avaliar a folha do indivíduo. O cara não tinha a mínima condição de pagar aquele empréstimo. Aí o indivíduo foi lá no Chico. Chico, louvado seja Deus, me socorra. Porque o povo tinha que pedir bênção para o Chico para tudo, né? Aí, o que foi, meu irmão? O Chico sempre solícito, né? Esse é o papel do médium, sempre solícito. Dê a quem te pede. Não é dê o que te pede, né? Porque está pedindo pão e de repente ele precisa da água. Aí o Chico falou assim, ele contou o caso. Aí no final ele falou assim, Chico, como é que eu fico perante Jesus? Jesus fala no Evangelho que a gente tem que emprestar quem pede. Aí o Chico olhou para ele e falou assim, pois é, mas a gente empresta quando é nosso. Quando o dinheiro é nosso. O dinheiro é seu? Você sabe que ele não vai ter que pagar, ele não vai ter condição de pagar. Se você emprestar o dinheiro para ele, você está emprestando dinheiro do banco. O que vai acontecer? Então nós temos que administrar o que está na nossa jurisdição. Deu lá? Isso é importante para a gente verificar. Então, só para concluir, a reparação, ela é o estágio depois da queda. Eu preciso de voltar, né? Eu estava lá no plano espiritual, descobrimos, entendemos as escolhas, a concupiscência que foi a tônica nessa vida. É muito parágrafo que abre, muito parêntese que abre, mas eu tenho que falar. Então eu estava falando da concupiscência do dinheiro na área do sexo, na área da alimentação, na área do dinheiro, na área do poder, na área política. Não é? Cada um com seus desafios. Agora, o indivíduo vai se ajustando nas experiências e vai se libertando, ele está evoluindo. Mediante a conjugação. Reparem bem o que eu estou dizendo. Reparou o que dimana do passado. O passado está dizendo, olha, essa área aqui você precisa de cuidar. Então ele vai cuidar dessa área. Ele vai se conter. Ele vai se educar. Mas existem outras áreas
que ele já está livre. Ele vai consolidar. Ele vai continuar fazendo o bem. Porque quanto mais o bem que o indivíduo faz, ele vai substituindo na bagagem dele, lá no balaio que eu me referi, ele vai substituindo o que não é bom para o que é bom. É um processo natural. Fora da caridade não há salvação, é nesse sentido. Faça o bem sempre. Então, a vida coloca para nós esses dois pilares para que nós trabalhamos. O da reparação, ele pode ter sido uma escolha antes. Ele pode ser uma escolha agora. Mas geralmente o da reparação caracteriza como você não ter como se furtar. Não tem como fugir. Você nasceu naquela família. Vamos falar da família, que fica claro o assunto? Você não escolheu o seu pai. Você não escolheu sua mãe. Ok? Você nasceu. Esquece planejamento reencarnatório, tá? O seu pai e a sua mãe serão seu pai e sua mãe sempre. Você não pode trocar. Isso é reparação. Quando está envolvido os ajustes. Você não pode trocar seu irmão, pode? Você consegue trocar sua irmã? Ah, Casalberto, meu, graças a Deus eu troquei com a jararaca daquela minha mulher. Agora estou com outra. Eu queria te dizer uma coisa. No fundo, você não trocou. Na essência, você adiou. Porque ninguém casa com alguém por acaso. Ninguém tem um filho por acaso. Ninguém reencarna num corpo por acaso. O indivíduo tem uma linha evolutiva feminina. Ele reencarna num corpo de homem. Ele vai viver um conflito do gênero, não é isso? Ele precisa daquele aprendizado. Então devemos tomar cuidado com as ideologias que são espalhadas por aí, causando confusão. A nossa conversa aqui é uma conversa cristã. Não existe terceiro sexo. Existe o sexo masculino e o sexo feminino. Quando há a inversão, este é um processo que a misericórdia divina oferece para que todos que vão passar por esse expediente possam se reparar no que remonta ao seu passado. E nós, que estamos diante dos fenômenos, precisamos de sermos solidários, amigos, compreensivos e jamais preconceituosos. É diferente. Diferente. Agora, eu não posso, muitas vezes, mudando de assunto, quando o assunto na sociedade que perpassa o chulo, o exótico, o agressivo, eu simplesmente vou lidar com o assunto como se tivesse tudo acontecendo como uma expressão natural. Não. Existem os frutos naturais da evolução, como existem os frutos teratológicos da evolução. Eu lesei a minha estrutura física, eu vou reparar isso de alguma forma. Não tenha dúvida que eu vou reparar. Eu posso reparar agora nessa existência, ou posso reparar amanhã. Por que o indivíduo reencarna sem a visão? Sem a audição? Sem um membro? Por que uma criança fica doente em tenra idade, não é? E que vem até óbito? Por que o pai, a mãe, a família vai lidar com filhos que vão trazer problemas graves, que vão levar a droga para dentro de casa? Famílias que vão lidar com reencarnações de indivíduos completamente desviados de caráter, de índole. Tudo isso, a providência divina nos mostra a dinâmica da reparação diante da culpa que veio depois da queda, depois que saímos do circuito da fantasia e que chegou um tempo
em que esse remorso machucou tanto, que nós clamamos das furnas, das regiões mais insalubres, mais difíceis, nós pedimos a Deus misericórdia. Como o filho pródigo pediu. A parábola do filho pródigo, diga-se de passagem, ela simboliza isso. O filho herdeiro pediu a parte na fazenda. Eram 2 irmãos. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Ele pediu a parte. O pai, isso aqui é mesmo? Toma. É seu. Aí o filho saiu com a herdade, a parte que ele tinha, e foi viver regaladamente. Esse é o termo do evangelho. Dissolutamente. Ele foi gozar a vida. Gastou tudo. Caiu no conto do vigário. Tem alguns que falam, escutou o cântico da sereia. Ouviu a voz da serpente. Concupiscência. O ego. O egoísmo. Os sentimentos que nós trazemos, que nos desvinculam da ordem da evolução. Aí ele gastou tudo, ele estava distante, em terras distantes, ele começou a precisar do básico, do alimento. Ele foi acolhido numa região distante e chegou na condição de se alimentar com as bolotas dos porcos. Quer dizer, no símbolo que Jesus utilizou, ele chegou na condição vibracional mais baixa possível, alimentando bolotas dos porcos, lavagem. Alimentação que não faz parte mais da condição espiritual do indivíduo, que já atingiu uma determinada evolução. Ele ficou tão desesperado até que Jesus disse que ele, depois de muito pelejar, lembrando que os jornaleiros da fazenda do pai dele comiam melhor do que ele, naquela condição ali. Ele estava em culpa, fechado no circuito. Criou-se até a chamada monoideia. Para que eu fiz? Para que eu fiz? Para que eu fiz? Para que eu fiz? Imagina um espírito no mundo espiritual que cometeu um suicídio. Ele deu um tiro no ouvido. No mundo espiritual ele perpassa um tempo incalculável só escutando o barulho do revólver. E escutando frases, suicida, suicida. Loucura, gritos, sem luz, sem água, sem comida. Estudem o livro Nosso Lar. Conheçam a história do André Luiz. E ele não foi suicida no seu sentido direto, ele foi um suicida indireto. Indireto. Então existe um suicídio indireto. E o Emmanuel fala que até o ócio é um tipo de suicídio. O ócio, a preguiça, a rebeldia. Então é melhor mudar de assunto. Aí ele chega no fundo do poço e Jesus diz assim, e aí ele caindo em si, ou seja, a carapaça da ilusão perdeu de vez toda as suas expressões. Porque quando o indivíduo está na ilusão, ele não enxerga. Ele acha que ele está certo. O mundo inteiro está errado. O mundo inteiro está errado. Ele está certo. Está todo mundo contra ele. A pior máscara que o enfermo usa é de que ele não precisa de ajuda. Quer dizer, todas as pessoas que estão apontando, elas é que estão doidas. Entenderam? Ele fecha um circuito obsessivo grave. Mas ele cai em si e ele começa a clamar a ajuda do Pai. Esse é o procedimento que antecede a reparação, chamado arrependimento. João Batista, o precursor do Evangelho, diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é que precede
o início do processo da reparação. Não é a culpa, não é o remorso. É o arrependimento. Remorso é remoer. Circuito fechado, que faz parte até do egoísmo. O arrependimento, ele envolve sensibilização, se colocar de joelhos, simbolicamente pedindo ajuda. E aceitando ajuda, buscar levantar. Juntar os joelhos que estão desconjuntados e abrir o coração para o Cristo. Esse é o arrependimento. E o arrependimento é sincero, não é de boca. Aí os espíritos, então tá. Então vem cá. Clarence vai socorrer André Luiz. Ele arrependeu. Lembra da história do André Luiz? Ele faz a oração, pede ajuda. Lembra da mãe? Ele passou uma vida inteira sem orar, porque ele conta que ele ia para a igreja final de semana para cumprir apenas um protocolo social. Mas ele, no fundo do poço, ele lembrou que quando criança a mãe tinha ensinado para ele a oração. E ele, então, lembrando da mãe, faz uma oração sentida. Esse é o texto usado pelo André Luiz. Uma oração do fundo do coração. Eu preciso de mudar. Senhor, me ajude. Eu vou sair disso. Eu preciso de ajuda. Essa é a oração. E aí o Clarence, que é o mentor espiritual, se apresenta. Se a gente estudando o livro com cuidado, a gente vai ver que quem estava amparando ele não era o Clarence, não, era a mãe dele. A mãe que ele rogava ajuda. Só que ele não tinha merecimento de ver a mãe. Porque as preces são atendidas de acordo com a nossa necessidade. Então nem sempre o que a gente pede pode vir. Não vem a toque de caixa, mas vem. Vem gradativamente de acordo com a misericórdia da providência divina. E o que eu estou dizendo aqui é apenas repetindo o que Jesus afiançou. Pedi e obtereis. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a vida abre. Como é que você está batendo? Como é que a vida está te respondendo? A conclusão é sua. O indivíduo fala assim, tudo meu dá errado. Levanta da cadeira do ócio, espalhe o bem. Nossa Senhora, mas parece que tem um obsessor aqui em casa. O indivíduo é o próprio obsessor dele mesmo. Só de estar afirmando que tem um obsessor ali. Como assim? Quem que é obsessor? Quem que é diabo? Vamos, ao invés de falar quem, vamos falar o que é isso? Que força é essa? Que força estranha é essa? Se existe uma força estranha, eu posso usar uma força conhecida. Que força conhecida você pode usar? Descubra. Ninguém vai te falar. Eu posso poeticamente afirmar para você que é o amor. Agora você precisa de estudar para saber o que é amor. O mundo espiritual também oferece evolução. No mundo espiritual existe expansão, gravitação. No mundo espiritual existem outras modalidades de estudo, de trabalho, e também asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas além da morte adquirem acesso definitivo aos planos superiores, pois a esmagadora maioria jaz ainda ligadas às ideologias e raças, pátrias, realizações, famílias, lares, todos os interesses do mundo. Pouquíssimos espíritos estão interessados em se libertar das peias que nos acrisolam no mundo. Não estou falando de irresponsabilidade, de indiferença, mas nós precisamos de rever conceitos, porque muitas coisas que a gente acha que é amor é apego. Muitas coisas que a gente acha que é compromisso espiritual, na realidade, é apenas manifestação da nossa própria vaidade, em querer vender uma imagem que não existe. O verdadeiro discípulo de Jesus não está interessado no que os outros pensam dele. Ele está interessado em fazer o bem
para que as pessoas sejam envolvidas pelo bem. Só isso. Nada mais do que isso. Quando se faz com o interesse de convencer, na realidade nós estamos dando um belo atestado que somos incompetentes no trato com o Evangelho. A reencarnação é um processo extraordinário. Por isso que ela, como missão e expiação, como mecanismo de evolução, ela também nos convida para operar na obra da criação. A criação íntima, que acaba repercutindo na criação, na vida, nos corações daqueles que observam também a nossa jornada. Emmanuel encerra o nosso trabalho dizendo: é por tudo isso, livro Religião dos Espíritos, lição, reencarnação e progresso. É por tudo isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre de cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres desta praga mental, contudo, sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. É para que estas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na área física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos que se lhe assemelhem, tantas vezes quantos se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência ao amor. Toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar, com receio de pedra e lodo, nada mais seria do que água parada na calmaria do charco. O mundo é, assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de provas. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior, que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus, o nosso Divino Mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Que estas preciosas lições do Evangelho, à luz da doutrina espírita, sejam valorizadas por todos nós que estamos nessa escola, como aprendizes do Senhor, que se caracterizam pela humildade, que procuram operar com simplicidade, que arregimentam esforços para viver a caridade. Unamo-nos em defesa da vida, contra os abortistas,
contra os interesses vis, contra as conspurcações, contra os males que insistem em dificultar a jornada do cristão. Unamo-nos para levar a luz pelo trabalho, no serviço solidário, encantados pela esperança, envolvidos pela fé, fidelizados, portanto, ao Senhor. Unamo-nos em favor do amor e da paz. Muita paz para o bom combatente. A minha paz vos dou, afirmou o Senhor. Não vô-la dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo íntimo, e por isso o prêmio será sempre o prêmio da paz. Muito obrigado a todos. Levem a paz para os vossos lares. E lembremos que o nosso primeiro projeto de reparação e de amor está, as suas raízes, fundamentada no instituto sagrado chamado família. Até breve.